interessante essa sua ponderação, essa sua comparação com o Brasil, professor. Tem um outro ponto que também é parecido com o nosso, que é a questão dos presídios. A gente tem lideranças, chefias de facções criminosas dentro dos presídios, que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil também, facções criminosas que tomam decisões, de dentro das prisões. E o novo presidente, ele endureceu as medidas nos presídios. Como que isso esse foi um dos efeitos, talvez, dessa explosão, porque a gente está falando de uma conjunção de fatores, e eu também queria aproveitar e emendar uma outra pergunta, porque aí, por outro lado, é algo bem específico do Equador, daí difere da gente aqui no Brasil, que é um fenômeno forte de privatização da segurança pública. No Equador, a gente tem mais agentes armados no setor privado do que na polícia. Então, existe um sucateamento muito forte da segurança no estado, né. Como é que o Equador vai conseguir conter a violência? Isso é possível nessas condições? Olha, eu vou começar da primeira parte, que é mais fácil de responder. A segunda eu já posso antecipar. Certamente eu não tenho a fórmula para solucionar o problema, mas posso colocar algumas hipóteses aqui para a gente pensar juntos. Eu acho que a questão dos presídios é crucial para entender o que aconteceu com o crime organizado no Brasil e com o que está acontecendo no Equador. De fato, você tem razão. Acho que uma das questões que foi importante para essa explosão, né, da violência que a gente está vendo agora lá no Equador está relacionada a um endurecimento, tanto, né, do encarceramento, um incremento do encarceramento, colocar mais pessoas dentro das prisões, e, por outro lado, isso é quase consequência lógica do maior encarceramento, a organização de grupos dentro dos presídios, que, convenhamos, é igualzinho o que aconteceu, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo aprofundou o encarceramento, é o estado com mais presos no país, e o que aconteceu foi que surgiu uma facção criminosa organizada a partir de dentro dos presídios paulistas, que é o PCC, que se tornou uma potência criminal, e que hoje em dia, como eu falei, se expande, inclusive, para países vizinhos. Isso aconteceu no seio dos presídios, ou seja, é um tipo de fenômeno que teve uma participação direta do Estado brasileiro, que, ao desenhar uma política de segurança, acabou produzindo um determinado resultado. Em alguns sentidos, de fato, o estado de São Paulo hoje é um estado relativamente seguro comparado com outros do Brasil. Um dos motivos é exatamente porque o crime se tornou tão organizado e monopolizado por um grupo que diminuiu muito os confrontos. O estado de São Paulo não é um estado onde a gente vê grandes confrontos, trocas de tiros entre grupos do crime organizado, porque o PCC é praticamente hegemônico aqui nesse estado. Agora, com uma desvantagem, isso não quer dizer que isso tenha solucionado o problema da segurança, pelo contrário, é isso, né? Tornou crime muito mais pervasivo, quer dizer, ele está presente em diferentes setores da nossa realidade social, inclusive operando hoje vários negócios lícitos também, né? Adentrou para diversas economias para fazer lavagem de dinheiro, para conseguir circular recursos e assim por diante. O Equador, eu diria que não está nessa etapa ainda, mas pelo que a gente tem de experiência, eu não diria que seria despropositado dizer que o próximo passo é que esses grupos criminais comecem a se organizar cada vez mais dentro desses presídios cada vez mais cheios. E daí, essa é uma contradição com a qual nós convivemos aqui. Conforme a gente encarcera jovens, às vezes que cometeram pequenos delitos e coloca eles nesse sistema prisional, a gente está, na verdade, fornecendo mão de obra, recrutamento para esses grupos de crime organizado. Me lembrou muito o que aconteceu no Equador, o que a gente viu o PCC fazer aqui no estado de São Paulo em 2006, quando eles fizeram o levante de vários presídios, particularmente o que tinha acontecido ali naquele momento, era uma reação a diversos acontecimentos, mas a transferência de algumas lideranças do grupo dentro do sistema prisional para presídios de segurança máxima do sistema nacional, né, federal. Então, de alguma maneira, parecido com o que a gente está vendo no Equador. Eu acho que você tem razão na formulação da pergunta, porque eu colocaria o que está acontecendo, de fato, como uma resposta das organizações criminais que vão buscar
um novo arranjo, digamos assim, uma divisão de espaço com as forças estatais. Parece bizarro dizer isso, mas eu acho que a intenção nesse momento é negociar. Negociar, você faz subir a violência para falar, tá bom, nós reduzimos em troca de tal coisa. Embora o governo nunca vá poder assumir que ele está fazendo esse diálogo, né? E às vezes nem é um diálogo direto com o crime. Não quer dizer que o presidente vai se sentar com o líder da organização, mas essa acomodação, digamos assim, vai acontecer ao longo do tempo, como a gente viu acontecer em vários casos aqui no Brasil também, como a gente estava falando. A segunda parte do que você me perguntou, como eu falei, muito mais difícil de responder, como solucionar. Já que você vê, né, eu estava falando aqui na minha resposta, algumas das coisas que seriam muito intuitivas, como encarcerar mais gente, prender mais criminosos, não necessariamente vai produzir um bom resultado. Assim como o aumento do policiamento, do armamento das polícias, não necessariamente também produz bom resultado em termos de violência. Eu falei aqui, a principal causa de violência na América Latina é o confronto entre grupos criminais, a segunda causa é o confronto entre grupos criminais e as polícias. Também produz muita letalidade, ainda mais como a gente vê no Rio de Janeiro, operações policiais no meio de um centro urbano, morre muita gente, o cara que está indo trabalhar, a criança que está indo para a escola, claro, né, trocas de tiros numa região super densamente povoada, vai morrer muita gente, não apenas os envolvidos diretos nesses confrontos. Então, eu seria cético, né, com as medidas do presidente do Equador, de colocar o exército nas ruas, de endurecer as atribuições da polícia, tal, porque isso eventualmente pode produzir, como eu disse, aumento da violência e não redução. Eu diria que tem uma questão que para mim é crucial, a gente devia discutir isso no Brasil, como no Equador acho que também deveria ser discutido, que é a tentativa de separar a violência do crime e da droga. Como eu estava falando aqui, a mera presença do tráfico de cocaína não é violenta. O tráfico de cocaína na Europa, por exemplo, que tem um dos maiores consumos de cocaína per capita do mundo, não é violento. Tem um monte de traficantes lá que vendem e compram drogas, e isso não necessariamente se torna violência armada. Pelo contrário, os países europeus são os países menos violentos do mundo, né? Poderíamos dizer o mesmo do Japão, da China. Conhecido o alcance do crime no Japão, a máfia japonesa, a Yakuza, tal, é um país que tem uma presença do crime importante. E mesmo assim não tem as taxas de homicídios que nós temos. Quer dizer, então, digamos assim, como medida de emergência, como prioridade, dá para a gente reduzir violência, sim, sem necessariamente, fazer sumir o tráfico de cocaína, fazer sumir as drogas, até porque eu sou muito cético de que isso seja possível. Né? Então, é digamos assim, uma mudança de contexto, claro que isso não se faz da noite para o dia, né? Mas a mudança na forma de combate, mesmo um apaziguamento entre os grupos criminais, que não precisam necessariamente estar em guerra, né, o tempo todo, eles poderiam disputar de maneira muito mais mercadológica, digamos assim, como é o caso do que acontece nesses outros lugares do mundo. Mas, de novo, né, qual que é o nosso poder de fazer isso acontecer? E mesmo o governo, como que o governo vai atuar sobre os grupos criminais e tal, não é uma coisa que se faz muito facilmente, não. Eu acho que a gente poderia falar, por exemplo, de descriminalização do comércio das drogas, mas isso só vai resolver um pedaço do problema. Agora esses grupos já estão armados e já estão em disputa. Por isso que eu digo, né, o nosso problema parece estar, na verdade, adiante do que a gente vê em vários outros lugares do mundo.